Oi, gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Carol. E nos dois últimos vídeos que eu postei no canal eu venho falando muito sobre dores lombares e quais são os melhores tratamentos para cada uma delas. E hoje eu venho trazer um tema que é essencial, eu realmente não poderia deixar de falar sobre isso, que são as radiculopatias. Vocês que eu tô falando difícil agora, que tal essa de radiculopatia? As radiculopatias nada mais são do que o comprometimento de uma ou mais raízes nervosas ou dos próprios nervos do nosso corpo. É isso mesmo que você está pensando, eu vou falar sobre o ciático. Até porque eu não poderia deixar de falar do ciático, né? Porque o nervo acho que mais conhecido do corpo humano é o ciático. Esse é um assunto muito importante de ser trabalhado, principalmente com pessoas que sentem dor lombar, porque muitas vezes a dor lombar ela está associada com a dor do nervo. Percebeu que eu falei nervo e não ciático? Eu falei nervo porque a nossa coluna possui uma série de raízes nervosas e suas ramificações que se espalham por todo o nosso corpo, levando os estímulos por todo ele. São esses estímulos que vão dar origem a todos os movimentos do nosso corpo. Sem os nossos nervos, a gente não seria absolutamente nada. É como se eu tivesse um carro a gasolina, mas eu não tivesse a chave para ligá-lo. E no caso da coluna lombar, existem dois principais nervos que se originam nela, o ciático e o nervo femoral. O nervo femoral é importantíssimo e muitas vezes é pouco lembrado e falado. Ele é responsável por toda a sensibilidade anteromedial da nossa perna até o dedão do pé. Já o ciático é responsável pela sensibilidade posterolateral de todo o membro inferior, inclusive os dedos e a sola dos pés. Mais uma vez, existe uma infinidade de nervos e suas ramificações, mas esses dois são os principais, os mais importantes que vocês precisam conhecer. Quando esses nervos estão comprometidos, eles podem gerar uma série de sintomas, como dor, sensação de fraqueza no local ou até mesmo perda de força, formigamento e dormência. Esses são os principais sintomas que os pacientes se referem. E esses sintomas eles podem aparecer em todo ou qualquer lugar em que aquele nervo em questão passa. O nervo ciático, por exemplo, ele sai lá da coluna lombar e sacral, desce até a região do quadril, passando pelo meio do glúteo, segue até a área posterior de coxa, joelho e continua pela panturrilha até os dedos e a sola do pé. Então a pessoa ela pode apresentar qualquer um daqueles sintomas ou até mais de um em todo esse trajeto ou em pontos específicos. Isso vai depender muito do local e do nível que esse nervo está sendo comprimido. Eu usei o termo comprimido porque normalmente é o que causa essas radiculopatias. São compressões de raízes nervosas, mas elas também podem surgir por uma inflamação no local, uma falta de circulação sanguínea suficiente na região ou até mesmo um trauma mecânico. Uma situação muito comum e bem conhecida por todos é a ciatalgia provocada por uma hérnia de disco lombar. O disco vertebral extravasa de uma tal forma que comprime o nervo, causando todos aqueles sintomas que eu citei anteriormente, inclusive também a diminuição de reflexos. Conseguir entender a importância de se manter não só a coluna, mas os nervos saudáveis. Os nervos conduzem todos os estímulos do nosso corpo. Sem ele, não nos movimentaríamos. Por isso, dê atenção a eles. Mas Carol, como é que eu faço então para cuidar dos meus nervos? Primeira coisa que eu tenho que dizer para você é, se você já sente algum desses sintomas que eu falei anteriormente, ou até mesmo possui um diagnóstico médico, dizendo que você tem um comprometimento do seu nervo, pode ficar tranquilo que isso é uma coisa muito simples da gente trabalhar, tá bom? E se você sente dor lombar, mas não sente dor neural, não custa nada de forma preventiva você estimular os seus nervos de uma forma saudável, para mantê-los sempre assim. Aliás, todas as pessoas deveriam ter esse costume, inclusive as que também não sentem dor. Afinal, estímulos saudáveis para o nosso corpo são sempre muito bem-vindos.
E, gente, eu não sei se vocês conhecem, mas provavelmente sim. Experimenta conversar com alguém que sente essa dor neural. É uma coisa, assim, insuportável muitas vezes, aquela dor fina, constante. As pessoas se queixam que realmente é uma dor bem insuportável. Então, não queiram saber o que é essa dor, tá? Nada melhor. O melhor tratamento é a prevenção. Então, vamos prevenir. E existe um estímulo certo para o nervo e ele se chama mobilização neural. O primeiro vídeo que eu gravei para o canal, eu disse que os alongamentos musculares não eram indicados para as dores ciáticas ou o tratamento de qualquer nervo. O nervo é algo muito delicado e sensível. Os músculos, eles já são feitos para aguentar, estica, puxa, contrai, relaxa. Os nervos não. Os nervos precisam ser deslizados e não alongados. Os nervos não possuem elasticidade, eles possuem plasticidade. Isso quer dizer que mecanicamente eles não são elásticos como os músculos, mas possuem uma característica muito particular, que é a capacidade de mudar, de se adaptar e se moldar a nível estrutural e funcional ao longo do tempo, à medida que a pessoa vai tendo novas experiências. Olha que legal! Olha como eles são importantes. Eu tenho certeza que agora você vai querer cuidar muito melhor deles. Quer saber como é esse tal de mobilização neural? É muito simples. A ideia é trabalhar com estímulos intercalados de alívio e tensão a cada trajeto do nervo. Então, em uma região dele eu estarei tensionando e na outra região subsequente eu vou estar relaxando sucessivamente. Dessa forma, eu não irrito o nervo, muito pelo contrário, eu proporciono um deslizamento em toda a região que ele se encontra e isso proporciona uma lubrificação local, a melhora da condução dos estímulos, melhora da circulação sanguínea, da nutrição e da oxigenação dos tecidos. E sabe qual é o melhor disso tudo? Sem dor. A mobilização neural é indolor, diferente do alongamento muscular. Outro ponto importante de entender é que é essencial fazer os exercícios de mobilização neural para o tratamento de radiculopatias, mas também é muito importante tratar a causa dessa radiculopatia. Buscar entender de onde veio essa dor para, em conjunto com a mobilização, tratar a fonte do problema. Se no caso a fonte do problema for uma hérnia de disco, a boa notícia é que a maioria das hérnias não são propriamente ditas hérnias, são protrusões discais. Isso quer dizer que elas podem ser reabsorvidas e, consequentemente, descomprimir a região. Por isso, a importância de um acompanhamento de um profissional capacitado para observar todas essas questões e agir de forma incisiva nessas dores. Agora eu vou te ensinar a fazer um exercício de mobilização neural do ciático. Acompanhe aí. Só para lembrar, gente, antes de começar, que alongamento é diferente de mobilização neural. Então, se você estiver sentindo dor ao executar esse movimento, reveja o vídeo até que você entenda direitinho. Então, aí eu vou empinar o meu quadril, dobrar o joelho, puxar a pontinha do pé para cima e na volta eu encaixo o meu quadril, estico o joelho e levo a pontinha do pé para baixo. Faço esse movimento várias vezes. E aí? Super fácil, né? O movimento ele deve ser feito devagar e sem pressa. À medida que você for pegando esse movimento, você pode acelerar um pouquinho mais, mas a velocidade em si não é o principal. Experimenta, faz aí e depois deixa o seu comentário aqui dizendo como que você se sentiu após fazer o exercício de mobilização neural. Não esquece de deixar o seu like, um grande abraço e até semana que vem.